Bem, estamos diante de um texto bastante conhecido. Todos nós ouvimos falar que uma passagem a qual o mestre manifestara um milagre, a qual todos já tinham perdido as suas esperanças, principalmente das duas irmãos do defunto. E para chegarmos a entender todo o processo em que essas duas irmãs passou, nós vamos compreendermos ao lermos também anteriormente, quando Jesus chega na casa de ambas, e a Bíblia vai nos dizer que uma, afadigada com os afazeres, ficam preocupada e não percebe que quem tinha chegado era o mestre. E quando Jesus chega, a irmã chamada Maria, ela vai e escolhe o melhor momento e o melhor lugar para estar. A Bíblia nos diz que ela vai e se assenta aos pés do mestre e começa a ouvir as suas palavras, a ponto de que a tua irmã, não percebendo a importância de estar aos pés do mestre, agora vai importuna-se, fazendo-lhe uma pergunta: mestre, não importa que minha irmã me ajude com meus afazeres? A resposta do mestre para ela talvez não era que ela queria ouvir, mas foi por exemplo, para mim foi uma repreensão, porque quando Jesus chega na casa, quando o mestre, nós sentimos a sua presença, nós devemos ficar atento àquilo que ele quer falar conosco. Porque quando Jesus fala, alguma coisa há de acontecer na minha e na sua vida. Eu quero titular esta mensagem: o lugar de um verdadeiro adorador. Um lugar aonde o adorador, ele é visto por Deus e achado por Ele. Agora, essas duas irmãs se deparando com uma situação muito não agradável, diferente do primeiro culto. Jesus esteve. Agora no segundo, a situação adversa bate na sua porta, e elas agora começam a pensar o que iriam fazer. Pegam e mandam um mensageiro: vai e fala ao mestre que aquele amava estar enfermo. Mas Jesus, sabendo da situação e entendendo o que ele queria que acontecesse, não só ressuscitar a Lázaro, mas também receber aquilo que é devido a ele. Toda a honra e toda a glória seja dado ao mestre. A Bíblia nos diz que ele recebe a mensagem, demora a chegar na aldeia, e quando ele fala com seus discípulos, percebe-se que era necessário ele permanecer alguns minutos ainda no lugar onde estava. A Bíblia vai nos dizer que ele pega e agora vai seguir de encontro à casa das duas irmãs, aonde já tinham sepultado o seu irmão, aonde a situação ao contrário já tinha se agravado, porque todos sabemos que quando uma morte chega, a tristeza também chega, e toda a esperança ali se vai embora. Mas eu quero dizer para você, se você está aqui nesta noite, não sei se no último culto que você esteve aqui, qual foi a adoração que você apresentou diante do mestre, mas ele está esperando você dar aquilo que para ele é devido, que quando o crente ele adora, algo acontece nos lugares aonde ele está. Oh glória! Jesus agora se aproxima da aldeia e Marta sai correndo ao encontro do mestre. Marta, com seus pensamentos toda preocupada, porque já tinha se perdido a esperança. Observa-se bem que ela chega correndo diante do mestre e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus para elas, você observa que
não é a mesma resposta que logo após ele dá para Maria. Não. Observa-se que ele vai e começa a dialogar com Marta. Diferente do que nós vamos ver. Porque parece que Marta não aprendeu com o primeiro culto que Jesus esteve presente. Mas a irmã, ao invés de Marta, observa-se bem, que Marta, ela recebe de Jesus, Jesus fala, mas ele há de ressuscitar, e ela crendo que ele ia ressuscitar só nos últimos dias. Eu vejo aqui que quem não dá adoração ao Senhor por completo, ele não consegue enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Observa que ela vai, indaga-se o mestre dá uma resposta para ela, quer tu nisso? Ela disse, eu creio, porque o Senhor é Filho de Deus. Oh glória! Parece que ela está começando a entender qual é o propósito de Jesus, quando nós entramos na sua presença e estamos na presença dele. Mas aí ela pega e volta. E observa que o texto vai nos dizer que quando ela volta, ela chega para sua irmã e diz, o mestre te chama. Aí é que eu quero chamar a tua atenção. Quando Maria se levanta e vai ter com o mestre, olha a atitude de Maria. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, ele continuou no lugar que ele tinha encontrado Marta, esperando Maria chegar. E com ela foi os judeus, achando que ela ia se lamentar no sepulcro, porque já havia 4 dias, então todo mundo tinha perdido a esperança. Eu vejo Maria correndo para ir encontrar com o mestre, quando chega no lugar, que mesmo lugar que Marta chegou, olha a atitude de Maria, a Bíblia nos diz que ela chegou, ao invés de indagar a Jesus, ela chegou e mestre, e desceu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem desce, vê coisas novas. Oh glória, quem desce, parece até que é louvável a atitude de Zaqueu ao subir na figueira, mas a melhor atitude foi ouvir a voz do mestre, quando ele diz, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém repousar na sua casa. Você quer ver o mestre, quer ser achado pelo mestre, e desce a ele e começa a adorar, a adoração que ele está esperando de mim, de você. Quando a igreja adora, a igreja vê a manifestação da glória de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. E a atitude de Maria, olha bem o que aconteceu. A Bíblia nos diz que o mestre se moveu de íntima compaixão. Sobre a managa, sobre a badagai, e a resposta foi essa: olha, aonde o puseram? Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Quando você vem e dá adoração a Ele, e você é achado por Ele, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, e tem adorador aqui neste lugar. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar, e você é achado por Deus quando você o adora em espírito e em verdade. Observa-se que a atitude de Maria mudou toda a situação. O mestre pergunta para você, eu não sei
como é que você está o adorando aí? Mas cada adoração é particular, mas se você estiver aqui, você está nos pés do Mestre. E Ele está esperando somente no mesmo lugar aonde você foi encontrar com Ele, para assim manifestar a sua glória. Eu não sei o que situação que bateu na sua porta, que não deixa você ver a majestade do Mestre, que Jesus chegou, e só Ele é capaz de mudar toda a situação adversa e ao contrário na vida humana. Observa-se que quando ela estava em casa, antes de encontrar com Jesus, os judeus estavam lá, muitos que o conheciam, mas estavam somente com ela para consolar ela, chorando, achando que ela ia ficar se lamentando, porque o seu irmão havia morrido, alguma coisa tinha acontecido. Mas Jesus é aquele que muda a situação adversa. Jesus é aquele que muda a situação ao contrário. Eu só quero dizer algo para os irmãos aqui. Quando tudo na minha e na sua vida chega ao ponto que nós achamos que perdemos a ponta da corda, que nós achamos que não tem mais jeito, oh glória! Você pode ter certeza, lança-se aos pés do Mestre, coloca-se aos pés do Senhor, confia somente nele, vai até a Ele, porque só Ele tem o poder de nos dar a vitória no momento certo, na hora certa, mas o tempo é dele, não é meu e nem seu. Jesus, Ele só vai chegar na hora certa. Eu nunca ouvi dizer que Deus chegou atrasado e também adiantado, mas Ele vai chegar no tempo certo, Ele vai alcançar aonde você até mesmo não está vendo, porque o adorador vê além daquilo que qualquer ser humano que possa ver. Uma certa feita aconteceu algo comigo que eu achei que eu tinha perdido as esperanças. E as forças já tinham se acabado. E aí eu pensei, olhei para o céu e falei: Jesus, será que aqui vai findar a minha história? Só que eu tinha esquecido que eu já não estava do outro lado, eu estava do lado de Jesus. E o Senhor me fez lembrar que Ele tinha escrito uma nova história. O inimigo estava lutando, querendo pôr um fim na minha história, mas o Senhor é aquele que escreve novas histórias. Assim como as histórias dos personagens bíblicos que estão para ser o nosso ânimo para prosseguir, assim também Ele quer escrever a minha e a sua história. Quem sabe a morte bateu na porta de Marta e Maria, achando que ali seria apenas um final daquela família, mas Jesus estava se aproximando para chegar e escrever outra história, uma história que ia mudar toda a trajetória daquela família e daquelas duas irmãs. Mas o que fez mudar foi a atitude de Maria quando ela chegou na presença do Mestre. Que atitude você tem tomado? Oh glória! Que atitude você está tomando?
E todos nós conhecemos o texto. Que Jesus, ao se perturbar, como homem, chorou. Olha a diferença de lá atrás, quando Marta chegou diante da presença do Mestre. Se Jesus chorou, é porque Ele geme por mim e por você. É porque o Espírito dEle ainda se faz presente no nosso meio, quando eu e você estamos passando por dificuldades que achamos que não vamos mais conseguir. E o Espírito está sempre gemendo, intercedendo por mim e por você. Não pense, o ano está se findando, que sua história vai acabar aí. Se você crê que Jesus está aqui, e que você chegou nos pés dele, aonde ele estava esperando te encontrar, ele só está esperando você o adorar. Cadê os verdadeiros adoradores? Adore a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, porque a glória é dEle, a honra é dEle, a majestade é dEle. Oh glória! Jesus mudou o quadro. Mudou o quadro, pastor. Talvez quem achava que não ia me ver, mas possa até estar me assistindo, possa até estar me vendo, e perguntando como é que ele conseguiu. É porque me jogaram aos pés da pessoa certa. Lembra no capítulo 8 do Evangelho de João? Pegaram a mulher apanhada no ato de adultério e tentando pegar Jesus. E lançaram aos pés de Jesus. Achando os acusadores que tinham lançado aos pés da pessoa errada. Que ali estava o ponto final daquela mulher. Assim também o adversário, quem sabe, fez com algumas pessoas que aqui estão me ouvindo, e outras demais que estão me ouvindo para o internauta. Mas quando nós paramos no pé do Mestre, a situação muda. Eu não sei qual é a acusação que você tem recebido da parte do adversário. Eu não sei qual é a causa que estão tentando te apanhar na presença do Mestre, mas eu quero te dizer, se te jogaram no lugar aonde jogaram aquela mulher, jogaram no lugar certo, sabe por quê? É nos pés deles que nós temos as nossas respostas. Oh glória, o texto nos diz que quando eles tentaram pegar a Jesus, Jesus olha e diz, que atire a primeira pedra. E a mulher estava nos pés do Mestre. É nos pés do Mestre que nós devemos continuar. É nos pés do Mestre que nós devemos buscar. É nos pés deles que está a minha e a sua vitória. Quando o crente ele desce, irmãos, pode ter certeza, ele desce e ele não sobe do mesmo jeito que ele desceu. É difícil, porque o Senhor falou com Jeremias, Jeremias, desce a casa do olheiro. O crente que desce, a visão dele é renovada. O crente que desce, a esperança dele, meu Deus, ela vem de volta, porque ele desce para buscar a resposta. Eu nunca ouvi dizer o crente que vai buscar resposta sem antes descer. Talvez possa voltar igualzinho Marta, não com a resposta que ela precisava ouvir. Mas nessa noite, aprenda com Maria. O Mestre esperou
ela no mesmo lugar. Observa-se bem o texto, que Marta foi e trouxe a notícia, o mestre te chama. Ele continuou no mesmo lugar. Jesus, ele está no mesmo lugar a te aguardando. Porque a adoração de Maria moveu o íntimo do mestre. Quer mover a mão do mestre? Desce. Quer ver a glória de Deus? Desce. Quer ver a manifestação? Oh meu Deus, e a mão de Deus se mover em seu favor? Desce. Quando descemos, nós não somos mais o mesmo. É difícil um cristão que desce na presença do rei, ele voltar a ser a mesma pessoa. Observa-se que a rainha Esther, eu já vou encerrar e finalizar a minha mensagem. A rainha Esther estava com a causa para ser resolvida, e pediu ajuda ao seu tio e a todos os povos. Olha, apregoai o jejum, que eu vou entrar na presença do rei, porque eu não tenho direito, porque se eu entrar sem a permissão dele, eu posso morrer. Preste bem atenção, você que conhece o texto, e para aqueles que estão me ouvindo, que quando chegou o momento de ela entrar, qual foi a primeira atitude que ela tomou antes de chegar, para que o rei estendesse o cetro para ela? Ela entrou na presença do rei e desceu. Você está entendendo? Quando eu e você descemos, é impossível Deus não se levantar em meu e em teu favor. Quando eu e você descemos na presença de Deus, é impossível, meu Deus, a nossa causa não ser resolvida. Ele julga conforme a sua reta justiça. Talvez não vai acontecer como você quer, mas como Ele quer. Eu ouvi a irmã falar aqui de manhã, irmã Jus, que as bênçãos de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Você quer saber de uma coisa? Quando a bênção de Deus chega na minha e na sua vida, ela não vai acrescentar dor, ela vai chegar de forma que quando chega com bonança, e quem desce, experimenta a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Quer ser visto por Deus? Quer ser achado por Deus? Ache o lugar secreto. Ache o lugar. Você conhece o lugar. Quem sabe você faz tanto tempo que já não vai no lugar que o mestre está te esperando. O mestre está falando com pessoas aqui. Ele está te esperando no mesmo lugar. Eu não sei qual é o lugar que você tinha antes, que você descia na presença do mestre e falava com ele, de amigo para amigo. O Espírito Santo está te esperando. E nesta noite, quer ser achado por Deus? Volte para o mesmo lugar em que o mestre te espera e te chama.